Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da Rádio CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Hoje, o Faz Sentido quer saber quais os principais mitos em relação ao sexo, à vida sexual. Para ajudar a responder essa pergunta, o psicólogo César Bride Filho, que participa com a gente aqui pela terceira vez. Isso, né, Bride? É isso mesmo. E eu tô com essa voz sensual, sexy, que é por causa do tema, tá, gente? Então não estranhem. Mentira, fui fazer uma corrida, Bride, na chuva e com vento frio, e aí acordei assim, né, gente? Então hoje vai ter que ser com essa voz sensual. Será que ajuda ou atrapalha nesse momento, A gente Bride? pode se reinventar, né? Descobrir um pouco do poder dessa voz aí. Então tá, então vamos lá tentando. A gente fez, em virtude desse tema, a gente já sabia que esse tema ele tem muito interesse, Bride. A gente fez uma série de perguntas sobre mitos e verdades em relação à vida sexual no nosso Instagram, no Instagram do Diário. E acho que vamos começar por ele, né? Vamos. Para a gente com já certeza. ir comentando. Só lembrando que nós tivemos mais de 500 participações em cada uma das perguntas, o que reforça aquilo que o Bride já falou em outras vezes, né? Que é um tema que as pessoas têm interesse, mais que isso, é um tema que precisa ser conversado e colocado mais na pauta do nosso dia a dia, e por isso estamos aqui com o Bride pela terceira vez. O que começamos perguntando, Bride? Sexo se faz, não precisa conversar a respeito. Dos quase 500 participantes, 91% falaram que é mito, votaram que é mito, e 9% que é verdade. Não precisa, acho que, falar sobre sexo, né? Porque a gente vai entender porque que tem tanta gente sempre com dor de cabeça nessa hora, né? Vai ver que é por isso, né, Bride? Explica aí. Olha só, na verdade, sexo a gente fala, né? A gente fala antes, a gente fala depois e durante, conforme a necessidade, né? Se tem uma ideia de que isso, sobre a vida sexual num geral, a gente tem uma ideia que isso nasce com a gente, como se não fosse algo construído, né? E a vida sexual, na verdade, ela é um reflexo da vida como um todo, né? Das nossas relações amorosas, das nossas escolhas. Então, como é um momento de muita intimidade, é um momento em que a gente literalmente está desnudado, né? Frente a outra pessoa. Então, se falar é importante, com certeza, a probabilidade de encaixe, de melhora é muito maior. Tá? Uma boa parte, né, das dificuldades que a gente tem no campo sexual se dá justamente pela falta de comunicação com o parceiro ou com a parceira. Porque, afinal de contas, as pessoas, elas, de alguma maneira, elas vão conversando entre si, né, e vão se ajustando. Quando eu não falo, é como se o parceiro entendesse que aquela forma foi a melhor forma, né? E aí a gente tem milhares de mitos e tabus, né, que vão estar circundando essa questão do falar ou do não falar, né? Ou seja, a ideia de se eu falar parece que eu sei muito, né, ou que eu estou cobrando, ou que eu estou oprimindo outra pessoa, né? E aí eu não posso mostrar que eu sei, eu não posso mostrar minha vida sexual pregressa, né? Ou os meus desejos, ou o que eu imagino que eu gostaria de experimentar ali naquela relação sexual naquele momento, né? E isso gradualmente vai empobrecendo. Né? Então, esse momento de poder conversar sobre as questões, né, da sexualidade, do ato em si, e não é só aquela pergunta clássica do foi bom para você, né? E todo mundo, atualmente, ela está tão em desuso que ela é quase assustadora, assim, né? Porque é como se fosse um grau de avaliação, né? Com a mudança da perspectiva do feminino, né? Com as mulheres conseguindo se posicionar um pouco melhor, né? Deixou de ser encargo do homem que a coisa fosse boa para todo mundo, né? E a resposta, em geral, muitas vezes, né? Antigamente, era uma resposta mentirosa, né? Para não destituir aquele parceiro daquela função de masculinidade, as mulheres mentiam, né? E a gente vê casamentos de 20, 30 anos que não é uma questão de não ter orgasmo, mas não tem um prazer na vida sexual, né? Quando tu fala da história da dor de cabeça, do cansaço, e realmente existe um cansaço, né? Hoje em dia a gente tem um cotidiano extremamente estressante, né? E isso obviamente nos acompanha para a cama, né? Ela não está protegida. Se eu estou cansado, esse cansaço vai para a cama também. Mas a gente pensa muitas vezes se a vida sexual não é tão boa, com sexo como uma obrigação. Né? Porque em algum se a gente momento pensar, de e eu estava pensando assim. justamente sobre isso, Bride. Quando a gente não está com fome, a gente simplesmente diz, não estou com fome.
não estou com sono. E a gente não precisa ficar se justificando por que eu não estou com fome, por que eu não estou com sono. Agora, por que quando eu não quero fazer sexo, eu preciso justificar, eu preciso me explicar que eu tenho uma dor de cabeça, que eu estou cansada? Por que essa cobrança? Porque tu pode não ter fome uma vez ou duas ao longo do dia, né? Mas todos os dias não ter fome, a gente vai pensar que, bom, tem alguma coisa que está acontecendo ali, né? Para a vida sexual, ela funciona do mesmo modo, assim, né? Ela é uma das funções básicas da nossa Constituição, né? Da nossa energia psíquica, ela também está estabelecida a partir disso, né? E quando a gente fala de relação sexual, a gente não está falando exclusivamente de sexo com penetração, né? Nós estamos falando de todo o envolvimento que é necessário, né, para que a gente se sinta seguro, né? Antes tu estava me perguntando, né? Será que com o tempo vai diminuindo isso, né? Vai, né? Porque a gente vai naturalizando uma série de coisas, ou vai tornando isso muito... Vai gastando cartucho. Vai gastando cartucho, não tem mais novidade, né? Isso um aí. mistério que dura, né? Que nem Exatamente. Mas quando some o mistério, né, entra uma condição de intimidade. Eu falava esses dias com uma colega que é terapeuta de casais, ela falava isso assim, muitos casais têm cumplicidade, mas não têm intimidade. Ou seja, tu tem uma parceria no teu cotidiano, que é ótimo, né? Mas tu não tem a possibilidade de dizer pro outro, a liberdade de dizer pro outro aquilo que tu sente. Ou por medo da rejeição, ou porque acha que o outro não vai conseguir dar conta daquilo que tu deseja, né? E isso faz com que ajude, né, a condição do sexo programado. Né? Ou seja, tu vai estabelecer aquela relação, ela vai ser uma relação sexual que morre em si mesma, quando na verdade ela poderia ser todo um movimento afetivo, amoroso, né? Tá, que poderia te dar uma energia, um gás extra. É comum sexo programado? Tipo, é sempre terça e final de semana. Isso existe. Para a maioria dos casais é assim. Existe. E é interessante porque, por exemplo, casais que têm sexo programado para ter filhos, né? A vida sexual vai a zero. Assim, o desejo é literalmente programado, mas aí tem um objetivo maior. Mas às vezes um casal desses leva 18, 24 meses, entende? Isso praticamente destrói aquela vida de casal. Né? Fora isso, eventualmente tem dias que a gente está melhor, né? A gente só sabe, por exemplo, que sábado é um dia que há um aumento disso, porque em geral tu não trabalha tanto, tu vai poder dormir um pouco mais no domingo, tem uma coisa de já estar num processo de relaxamento, que, por exemplo, né, quando tu tem horários diferentes, né, isso dificulta muito. Isso é interessante, né? Porque o horário biológico de cada um para a vida sexual é diferente. Tem gente que gosta de transar de manhã quando acorda, tem gente que o melhor seria, entende, às 2 da tarde. É que nem exercício físico, Exatamente. Né? É a mesma coisa que né? exercício físico. Tem gente que é à meia-noite, tu entende? Né? Então, nem todo mundo consegue chegar da balada e vai transar e ter a intensidade que aquela relação poderia dar. Né? Então, poder achar isso, né? Conheci vários casais que transavam 6 horas da manhã, eles transavam e iam trabalhar, né? Então, de noite a vida era outra, assim, né? Ao longo do dia tinha uma ocupação com filhos e tal. E eu tenho uma coisa interessante sobre vida sexual que é uma grande questão, assim, né? Que é quanto, né? Terça e sábado. Se isso for bom para os dois, tá bom, né? A gente chama isso de tempo sexual, ou seja, entre relações, ou seja, nem todo mundo tem necessidade de sexo todos os dias. Algumas pessoas têm a cada 2 semanas. Se na combinação com o parceiro ou com a parceira isso estiver ok e para o outro também for suficiente isso, tá ótimo. A gente considera isso um bom ajuste, mesmo que seja quinzenal. Né? O importante é que quando tem, é bom. Né? O problema é quando a gente imagina que tem que fazer sexo todos os dias, né? Isso para um ou para outro não é cabível. Não é nem porque é ruim, mas porque não tem desejo. É uma conta, não é tão fácil de equilibrar. É um ajuste bem difícil. Em termos terapêuticos, é um dos ajustes mais difíceis, né? Porque eu não posso dizer para outra pessoa, olha só, não, tu te segura aí, né? Porque, na verdade, o desejo, ele é da pessoa, né? Ele não é algo que a pessoa possa controlar, do mesmo modo que a fome, né? Eu posso segurar, obviamente, mas isso vai ter um preço para mim, né? Do mesmo modo que eu não posso dizer, não, tu tem que aceitar mais tantas vezes, né? A monogamia, ela nos traz esse problema, né? Ou seja, eu obrigatoriamente preciso estar só com aquela pessoa e tenho que ajustar a minha vontade com a vontade dela, o meu tempo durante a relação sexual, né? Se eu sou mais rápido, eu sou mais lento, né? E ainda o tempo disso espalhado, né, por exemplo, em uma semana, em um mês, né, entre relações. Então são muitos ajustes, né? A relação é muito menos instintual do que a gente possa imaginar. Né? Em relação ao tempo e à duração, eu vou complicar a vida do Fernando Barcelos. Nós tínhamos 2 perguntas na nossa enquete. Perguntamos, Brígio, o recomendável, entre aspas, é pelo menos 2 relações sexuais por semana.
59% de quem respondeu falou que é um mito e 41% é verdade. Quase deu meio a meio em quase 469 participações. Isso vai depender do casal. Mas se tem pesquisas que mostram a média é que a maioria dos casais monogâmicos é uma ou duas, todo dia ou duas vezes. Não, tem pesquisas nesse sentido? O que a gente tem uma pesquisa da Universidade de São Paulo, do Prosex, que é uma linha de pesquisa que trabalha só com questões da sexualidade, né? Eles fizeram pesquisa em 2004, revalidaram em 2014 e devem revalidar agora. A pandemia meio que atrasou algumas coisas. Mas a gente sabe que a média do brasileiro é de 2 a 3 vezes por semana. E a gente tem que pensar isso, por exemplo, que a gente vive pensando, né? A gente sempre, quando eu falo disso em aula, né? Porque é só do Paraná para cima, né? Que não tem inverno, né? Pra gente aqui a média cai um pouco, assim, né? Em algumas épocas. Faz sentido. Partindo do princípio que a gente, né, é um país tropical, né, que na época do calor a gente tem uma exposição corpórea maior, é inegável que o grau de excitação aumenta. Né? O gaúcho puxa para baixo. A gente deve puxar para baixo, né? É que nem a média do pênis, né? A gente falou, o nosso pênis é uma média nisso até março, depois ele vai diminuindo, né? Para recobrar em novembro. O mesmo vale para essa questão, assim, ou seja, pensa, né? Frio, né? Que a gente tem, nem todo mundo tem lá, né? Toda a condição de calefação, né? De aquecimento, aí, né? Tu quer abraçar a pessoa e ficar abraçado, né? E isso pode contar como um momento de intimidade, né? Porque parece que se eu for abraçar, eu tenho obrigatoriamente que ter uma relação sexual. E não é isso que a gente quer. Mas essas pequenas coisas fazem a manutenção para a relação sexual, né? Porque quando vem, entende, já tem toda uma linha de carinho, já tem toda uma linha de cuidado que foi se estabelecendo com aquele parceiro, com aquela parceira, que bom, a relação ela vai só completar isso. A gente tem uma ideia um pouco de orgasmo como objetivo, né? E não como consequência. Ou seja, a ideia de que tu tem que transar para gozar, né, para ter um orgasmo, assim, ela em geral aumenta muito a ansiedade. Então, se eu tenho todo um processo de intimidade, quando eu vou começar, né, me relacionar com meu parceiro, o orgasmo é consequência. Porque já tenho esses níveis de afeto, de confiança estabelecidos, isso auxilia na minha excitação, consequentemente, maior probabilidade de ter orgasmo. Uhum. Se eu faço isso como uma condição obrigatória, aumenta muito a ansiedade. Tomara que acabe de uma vez, porque eu quero dormir, né? Entende? E aí, em geral, para alguém sempre perdeu 15 minutos de sono, né? Porque para alguém vai ser mais ou menos e para alguém vai ser razoável, né? Uhum. Então, poder pensar um pouco sobre isso, assim, da relação sexual ser uma condição expandida. E não só o ato sexual, não só a penetração em si, né? A gente percebe que casais que têm esse envolvimento sensual ao longo do período certamente tem menos probabilidade de ter dificuldades sexuais. E, eventualmente, quando algum está, sei lá, doente, sem voz, né, mais debilitado, tu entende? Não é uma falta para o outro, né? Porque senão a pessoa pensa, ela tem a obrigação de me atender, ou eu tenho a obrigação de fazer, né? E aí isso vai fragilizando a relação como um todo. Uhum. A vida sexual é só um reflexo do todo. Ainda sobre o tempo, perguntamos, uma relação sexual saudável dura pelo menos 15 minutos. Diante dessa expressão, 61% das pessoas falaram que é um mito e 39% que é verdade. Tem pesquisa aí nesse sentido também para dizer uma média de duração? Não uma média de duração, né? Porque primeiro a gente tem que pensar o que a gente está considerando relação sexual, né? Se eu beijo alguém, vou abraçando, vou carinhando com a intenção de chegar numa relação sexual, né? Isso obviamente vai aumentar dos 15 minutos, né? Mas se eu penso em termos de penetração, né? Ela é muito variável. O mais importante não é quanto tempo dura, mas a qualidade da duração. Isso os dois conseguem completar o ciclo, né? A gente já falou disso aqui. Uma relação sexual é desejo, ou seja, eu tenho que ter vontade de, né? E sem o desejo não tem o start. O remédio consegue fazer excitação, mas não consegue fazer desejo. Né? Vou tomar Viagra, não. Tem o desejo, estabelece um nível de excitação que vai chegar no ponto máximo que é o orgasmo e depois o corpo volta ao normal. Então é sempre um ciclo. Se eu quiser refazer, eu tenho que fazer esses 4 pontos. Tá, mas sem desejo, tu pode ir com medicação direto para excitação? Não. Assim, tu pode ter uma ereção, né? Mas essa ereção vai vir efetivamente dessa interação que vai ter com a pessoa.
né? Claro que não necessariamente, eu posso usar minha fantasia, eu posso imaginar, né, qualquer situação que seja excitante para mim, e a partir disso eu vou com o meu pênis ereto lá, por exemplo, né? E estou falando isso para os homens, né, porque não tem o mesmo remédio para as mulheres, né? Tem se tentado criar, mas justamente essa é a grande dificuldade, porque o que ele faria nas mulheres era um aumento da lubrificação vaginal, não necessariamente um aumento do desejo por aquele homem. O desejo por aquele homem, por aquela mulher, está no que a pessoa é, né? Entende? Se eu confio, se eu admiro, né? E isso vai mudando ao longo do casamento. Então, quando tu tem, né, no início do relacionamento, tu tem toda uma idealização. E gradualmente tu vai enchendo aquilo de realidade. Se aquela realidade que vai se formando continua sendo agradável para ti, a vida sexual afetiva, ela vai se sustentando com mudanças, né? Porque tu vai entender a necessidade do outro, ele vai entender a tua e vai ter um ajuste para isso, né? Agora, se essa admiração vai caindo, entende? Gradualmente vai caindo a função sexual. Casais que têm dificuldades na cama, certamente têm dificuldades na vida. É muito difícil tu ter um problema meramente sexual, entende? E o contrário também é verdadeiro? Ter problemas... Não, casais que estão com tudo ok na vida se dão bem na cama. Se está tudo bem na vida, está tudo bem. Em geral, é mais provável que aconteça essa mesma situação, né? E é interessante que quando a gente começa na questão terapêutica, por exemplo, a lidar com essas questões, né? As pessoas querem separar. Elas falam, não, eu tô com o meu pênis aqui, ele tem né, não está funcionando direito, assim. Como se aquilo não fosse o reflexo de uma vida sexual, mas não é nem só daquela, né? Então, a primeira relação sexual que tu teve, o modo como tu teve, ela vai te deixar uma marca. E tudo que tu constrói depois disso, entende? É consequência dessa marca. Só que às vezes a marca foi um pouco dolorosa, foi difícil, foi ansiogênica. Então, obviamente, isso vai estourar em algum ponto mais adiante, né? Nós vamos ter que chamar um comercial agora, porque está muito profundo. Acho que o Brito já chegou lá no ponto G, que depois a gente vai ver se existe ou não. Então, vamos ter que chamar um breve Aguarda aí para saber onde é. Até mais. Estamos apresentando Faz Sentido. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Siga nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O programa Meu Pet é Pop vai ao ar todos os sábados, comigo, Diogo Brondani, e com Maria Fernanda Matos. O programa que abre espaço para os bichinhos de estimação é a partir das 3 horas da tarde, na TV Diário e Rádio CDN. Você não pode perder. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Mitos e verdades sobre sexo, esse é o tema do Faz Sentido de hoje,
com o psicólogo César Bride Filho. Antes da gente falar sobre o ponto G, e eu só estou falando para a gente segurar a audiência mesmo, tá, Bride? Nós vamos para algumas questões que a gente trouxe na enquete relacionadas aí, a gente falou um pouquinho sobre a ansiedade, sobre a interferência dos aspectos psicológicos aí no desejo sexual, na vida sexual dos casais. Perguntamos, Bride, aspectos psicológicos podem afetar o desejo sexual? Mito, 10% responderam que acho que é mito e 90% é verdade, de 503 participantes. Aspectos psicológicos afetam o desejo sexual? Acho que os 400 e alguma coisa aí certamente tem mais razão. Assim, o pessoal está sabendo muito, Está sabendo bastante. Bride, eu estou bem impressionada. Eu fico bem feliz que isso, né, aconteça assim, né? E estou imaginando que em geral seja uma nova geração que teve um pouco mais de acesso à informação, né? E consegue discutir isso melhor, né? Eu acho que os últimos 20 anos, quando as mulheres começaram a assumir um pouco mais essa posição de fala, né? De poderem se expressar, de poderem exigir algumas coisas, isso obrigou essas discussões a virem à tona. E acho que isso melhorou muito a qualidade da discussão, né? E inclusive da informação, né? Do modo como a gente transmite essa informação, tá? Sim, né? Eu vou dizer que 101%, porque as pessoas, o pênis e a vulva, a vagina, na verdade, elas não são separadas do resto do corpo. Então, se alguma coisa me atinge, né, certamente vai atingir minha vida sexual. Algumas pessoas já me disseram, tá, mas para mim é um momento de relax, é um momento que eu não penso nada. Sim, mas de qualquer maneira tu sabe que isso tá lá e tu usa isso como uma válvula, né, de escape. E não acho necessariamente ruim, mas ela tem uma interferência direta. Na vida atual, do modo como a gente tem vivido, a ansiedade é praticamente 80% dessas questões, assim, né? O segundo lugar seria a depressão, né? Então, tanto uma coisa quanto a outra. E é interessante poder pensar, né, que só para pontuar a questão da depressão, quem usa medicações de uso contínuo para a questão da depressão e muitas vezes para o uso da ansiedade, tem que conversar com o seu médico sobre a questão da libido, porque ela baixa muito, né? Então a pessoa tem uma estabilidade de humor melhor e é necessário, né, que isso aconteça, até para conseguir tocar a vida como um todo, mas tem que rever como é que vai funcionar essa condição sexual, porque a tendência é baixar muito a vontade, então não se estabelece o desejo. O que a gente percebe, né, nos pacientes e nas pacientes? Uma vez que aí inicia esse processo, né, de sensualização, né, de manipulação, eventualmente no caso dos homens tem que ajudar com a mão, né, no caso das mulheres, né, condição masturbatória, para poder estabelecer o início do ciclo da excitação, né, e aí então o resto acontece. Mas o efeito tem principalmente sobre o start das relações sexuais. Então acho que é importantíssimo quem faz uso, né, não ter vergonha de conversar com o seu médico, né? A gente teve vários efeitos colaterais para várias medicações, né? Então, além da ansiedade e depressão, Bride, tem algum outro tratamento para alguma doença, enfim, não relacionado ao psicológico, que também pode interferir e que as pessoas têm que ficar atentas. Daqui a pouco era determinado comportamento durante a relação sexual e eu passei a tomar uma medicação e alguma coisa mudou. Na verdade, sempre que a gente coloca um elemento estranho, a gente tem que pensar sobre isso. Então, qualquer tipo de medicação faz interferências, né? A gente vê muito, por exemplo, questões circulatórias, né? No caso dos homens, principalmente por causa da ereção, né? Então tem que fazer algumas investigações, né? Tem muitos problemas de tireoide, né? As questões hormonais, entende? Né? Elas tendem a diminuir, é meteórico, assim, né? A tireoide começa a não funcionar e o desejo vai muito abaixo, assim. Então, tu faz uma investigação, em geral, organiza ali, né, a vida hormonal daquela pessoa e isso vai adiante, né? Volta, recupera, porque ela é consequência. Então, tu recupera a condição da tireoide, por exemplo, e vai funcionar bem, né? Eu acho que a gente pode começar a pensar, a gente toma a ausência de vontade, né, a ausência de libido, como algo natural. Então a gente pudesse começar a pensar nela como um sinalizador, né? Se eu tinha isto, né, em uma determinada frequência, cada um sabe a sua frequência, né? Se isso começa também a ficar disfuncional, porque a gente pensa, só se eu ficar deprimido, só se eu tiver dormido demais, né? Talvez a diminuição da libido possa ser um sinal de alguma coisa que a gente tem que investigar. Né? E eu vou dizer que as mulheres são mais inteligentes do que os homens nesse sentido. Tá? Não só nesse, gente. Mas assim, especificamente nesse é importante. 99,9% dos outros. Mas assim, no sentido desse cuidado, assim, de ficarem um pouco mais atentos. Os homens são muito resistentes, né, a procurarem qualquer tipo de auxílio, médico ou psicológico, né? O psicológico sempre vem depois do médico.
Tá? A exceção da ejaculação precoce, qualquer outra disfunção sexual, ela vai ter uma possibilidade orgânica. A ejaculação precoce é, em geral, a ansiedade. Tá? Que também pode pedir auxílio médico, sem problema nenhum. Né? A questão é que não dá para ficar só no remédio. Se a causa é psicogênica, ou seja, se é algo da história, do funcionamento dessa pessoa, eu vou ter que tomar remédio a vida toda para tentar compensar. E vai funcionar por um tempo. Um bom tempo, mas depois isso tende a ganhar outros contornos. Então, é importante que faça uso da medicação e procure algum tipo de auxílio, assim, né? Falando em ejaculação precoce, Fernando Barcelos. Não, eu só queria dizer que a gente vai antecipar a questão da enquete aqui, aproveitando que o Brit tocou no assunto, e nós vamos chamar a ejaculação precoce para cá, né? Sim. Ansiedade pode causar ejaculação precoce? Perguntamos. Mito, 13%. E verdade, 87% de 494 respostas. Para ver, né, Brit? As pessoas já estão ligadas nesse tema. Basicamente, a questão da ejaculação precoce, ela tem uma raiz de ansiedade, tá? Um detalhe importante, assim, né? Ela aparece muito frequentemente a partir da primeira relação sexual, né? Mas ela pode aparecer no meio da vida sexual do sujeito por situações ansiogênicas, por exemplo. Né? Traduzindo significa, por exemplo, eu arranjei uma parceira nova e ela me causa algum efeito psíquico, né? Eu posso começar a ter ejaculações precoces, por exemplo, né? Ou temores de engravidar, né? Ou seja, não tinha antes, agora passa a ter, né? Essas situações podem acontecer. Um detalhe bem importante que a gente já sabe isso pela literatura é que ejaculadores precoces, quando eles não tratam isso desde o início da vida sexual, à medida que eles vão envelhecendo, a ansiedade não muda, o que muda é a disfunção. A pessoa passa a ter uma disfunção erétil, ou seja, ela vai ficando broxa, né? Então, a mesma ansiedade que antes fazia com que ejaculasse rápido, a posteriori vai fazer com que não tenha ereção. Tá, mas e quando é que o homem vai saber que isso é um problema? A partir de quando? Desde sempre. Desde a primeira vez tem que estar atento. Tem que ficar atento. É interessante isso, né? Porque a disfunção erétil, né? Ou seja, perder a ereção do pênis, ela acontece também muito em adolescentes. Em função da ansiedade das primeiras vezes, né? Do desconhecimento da vida, é muito frequente que os adolescentes tenham isso. E aí, tu imagina que essa vai ser a primeira marca, né? Do tipo, não consigo, não funciono, não dou conta, né? E aí tudo que vem depois, né? Vai ser uma bola de neve em consequência disso, né? Ou seja, a sensação de insegurança, ela vai ficar presente por muito tempo, né? Ou para sempre, se a pessoa não lidar com isso, né? E aí ela vai ter que usar de outros subterfúgios bem característicos. Eu sei que é adequado ao programa, mas o Brit está me fazendo rebolar aqui de novo. Vou mudar a ordem da enquete, Fernando. Tu vai ter que ficar atento aí, que esse homem ele não tem ordem nenhuma, está completamente... E eu estou tendo que rebolar, estou sem voz, tendo que rebolar. Perguntamos também, Brit, a impotência sexual só ocorre em homens mais velhos? Justamente essa questão. Mito, 96%, verdade, 4%. Não, e a questão da impotência sexual é importante a busca do urologista, né? Porque ela pode ter uma causa orgânica, né? Essa é um dado bem importante, assim, né? E muitas vezes isso faz com que os homens venham. O que a clínica me trouxe, assim, no sentido de ter escutado, é muito interessante poder pensar que quando um homem tem uma disfunção erétil pela primeira vez, isso gera uma insegurança. Então, a segunda vez... A primeira vez pode ter sido, sei lá, bebeu demais, não dormiu, está estressado, né? Uma situação X ou Y muito específica. Mas aquilo fica comichando, né? E aquilo vai gerando uma ansiedade que na segunda vez ele vai, agora eu vou conseguir. Só que o agora vai conseguir desperta no cérebro uma situação de alerta, ou seja, é algo perigoso que eu vou ter que lidar. E aí, de novo, perde. E aí a pessoa vai entrando num ciclo, né? Desesperador, né? Ela vai tentando isso de várias maneiras, né? Aí tem histórias dramáticas do tipo, tá, eu vou arranjar uma mulher fora do casamento porque eu acho que essa aqui não tá dando conta, como se fosse uma responsabilidade da parceira e não dele. É algo que ocorre no corpo dele, é algo da responsabilidade dele, né? Dele procurar ajuda, dele ver como é que isso vai resolver, né? Ou de tentar remédios milagrosos de internet, já vi situações dramáticas, né? Algumas irrecuperáveis, né? Injeções de papaverina e coisas que vão criando isso. Então, nessas situações, tem algo de disfuncional, procura um médico, né? Procura algum serviço, mas os homens que procuram ou a mulher que acaba levando? Eles vão empurrados. Vão empurrados. Pelo menos vão. Ainda bem que mulher... Mas é um percentual muito pequeno. E aí, o mais interessante é o seguinte, eles vão quando está no limite,
né? Quando a mulher diz, olha só, ou tu vai, ou acabou, ou não vai, ou acabou, entendeu? Assim, ou seja, só nessas situações, assim, né? A questão do homem com a sexualidade ainda é um ponto muito difícil. As mulheres, né, nesse sentido, são muito mais abertas, mais receptivas, né? Elas têm mais dificuldades, muitas vezes, de se posicionarem dentro de um relacionamento ou fazerem pedidos sexuais, assim, né? Mas em termos de saúde sexual, as mulheres são tem uma característica muito maior. Elas vão ao ginecologista desde muito mais cedo, né? Elas têm um cuidado maior com o corpo, né? A gente sabe, por exemplo, câncer de mama é o que mais mata, é o que mais tem, na verdade. Mas o que mais mata, na comparação, é o de próstata, né? Porque os homens não vão procurar, né? É importante que se faça. E de que forma isso agrava um determinado problema, alguma disfunção que o homem já tem? De que forma essa demora para se procurar ajuda agrava? Porque isso vai aumentando internamente, né? Uma sensação de ansiedade, isso vai deprimindo, né? Eu já tive situações das pessoas ficarem com quase uma condição de obsessão, assim, do tipo pensando, será que aquele homem transa? Será que ele não transa? Será que ele transa? Será que ele consegue? Entende? Ou seja, em vez dele conseguir se ocupar com o trabalho, com a família, ele fica numa coisa, o que aconteceu, entende? Desfoca do resto, né? E aí tem toda uma dificuldade, porque daí vem uma irritação, vem uma depressão, vem, né, uma série de, né, um aumento do consumo de álcool, né? A gente sabe dessas situações todas que podem estar associadas, né? Então, muitas vezes, isso que aparece num outro comportamento está por uma insatisfação na vida sexual. Só que a gente tem muita dificuldade de lidar com a questão sexual e de dizer, estou insatisfeito, né? No consultório, parece homens que não sabem expressar o que sentem ou o que tiveram. Então, começa a perguntar, tá, mas como é que é isso? Quando é que aconteceu? Como é que foi? E a pessoa, é como se ela não tivesse prestado atenção nela uma vida inteira, né? Ou se ela não tivesse levado em consideração o que ela realmente desejava, o que ela queria, como é que ela queria se apresentar para aquela parceira ou para aquele parceiro, né? E como é que ele conecta aquilo com algum sentimento. Porque é como se fosse uma coisa do corpo, que eu faço para me aliviar, né? E a partir disso, então, eu tenho uma outra vida que se estabelece lá. E ela é uma coisa absolutamente integrada, né? Vem da imagem que a gente teve dentro de casa de pai e mãe, tem da conversa com os amigos, né? Da intimidade que eu tenho com uma pessoa ou com outra, né? De toda a vida sexual que tem, né? Pensando em homens, até mesmo em mulheres, né? Ter muitos parceiros sexuais não é uma garantia de que se tem uma boa vida sexual, né? Porque a quantidade, ela não estabelece uma qualidade, porque a qualidade vem pela interação do casal, né? Pela condição que eu consigo me sentir à vontade de pedir, né? Eu até posso aprender coisas novas com outra pessoa, né? Mas até para poder me deixar aprender, eu também tenho que interagir de outra maneira. Bride, mas quando é que a gente fala que é uma vida sexual de qualidade? O que tem que estar envolvido tudo? Quando a pessoa se sente satisfeita. Na quantidade, tu entende? No modo, né? Na consequência dessa vida no meu cotidiano, né? Todo mundo tem uma expressão que diz, fulana, né, não ganhou, né? Ou seja, por que a gente faz essa brincadeira, né? Porque de alguma maneira a gente detecta que quem não tem uma boa vida sexual, entende? Vai ser ranzinza no dia seguinte, ou nas semanas seguintes, né? Então a gente já sabe disso de uma maneira informal, mas quando tem que assumir isso em primeira pessoa, isso fica muito difícil. Né? Perguntamos também, Bride, que essa é uma questão bem comentada. A condição física influencia ou não influencia no desempenho sexual? A nossa pergunta foi, a condição física não influencia no desempenho sexual? Mito, 66% e verdade, 34%. A condição física influencia o desempenho na cama? Sim ou não? Pensando numa condição bem biológica, com certeza, né? Quanto melhor a qualidade, né, de circulatória, né, da saúde global, melhor, obviamente, vai ser a possibilidade da resposta sexual, de frequência, de qualidade. Agora, entende? Porque a pergunta em geral pode ter uma pegadinha aí, do tipo assim, eu tenho que ser magro, eu tenho que ser, né? Pensando numa condição estética do corpo, né? E aí isso vai variar de casal, para pessoa para pessoa. Porque aí tem duas questões, que é como eu me sinto à vontade com o meu corpo, né? E como é que eu apresento para outra pessoa.
E o que a pessoa, né? Entende? Algumas pessoas, vamos pensar, entende? Elas se sentem excitadas com qualquer corpo. Para outras, elas querem algo específico. Faz parte do desejo dela que o corpo seja magro, ou seja gordo, ou seja velho, ou seja novo, ou seja depilado, ou seja de X ou Y forma, né? É quase um esquartejamento. Assim, gosta de peito, gosta de bunda, gosta de coxa, né? Mas para algumas pessoas isso faz parte do processo de excitação, do desejo. Mas não é para a grande maioria das pessoas, né? A grande maioria das pessoas vai interagir com o corpo que está ali e com a forma como eu me relaciono. A gente vê isso em casais mais velhos, né? Começaram novos, sarados, né? Entende? Viçosos, assim, e ao longo do tempo mantém-se uma vida sexual, mesmo que o corpo mude, né? Mesmo que, entende, o abdômen pós-gravidez não seja do mesmo modo, né? Mesmo que não tenha, e é uma excitação verdadeira, né? Porque está baseado numa cumplicidade, está baseado numa parceria, né? Tu foi acompanhando, né, aquele corpo, né, se modificando ao longo do tempo, assim, né? Então, já me fizeram uma pergunta uma vez, será que pessoas mais novas teriam excitação em corpos mais velhos, né? Ou eu teria que encher de botox, eu teria que fazer todas essas coisas que a gente vê as pessoas fazendo que beira ao suicídio, né? Muitas vezes, né? O suicídio corpóreo, assim, ela deixa de ser ela para ser uma plástica ambulante, né? E eu vou te dizer que sim, né? Porque o corpo mais velho, ele também traz muito mais experiência. Ele também tem um registro de toque, ele tem um registro de excitação, né? Que não é só visual. Então, vai depender do modo como vai ter uma interação, né? Para algumas pessoas vai ser possível, para outras não. Vamos deixar para o próximo intervalo. Fernando, o homem gosta mais de sexo do que a mulher? O que você aí, ouvinte, telespectador, acha? No próximo bloco a gente esclarece. Estamos apresentando Faz Sentido. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Siga nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O programa Meu Pet é Pop vai ao ar todos os sábados, comigo, Diogo Brondani, e com Maria Fernanda Matos. O programa que abre espaço para os bichinhos de estimação é a partir das 3 horas da tarde, na TV Diário e Rádio CDN. Você não pode perder. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração. Para abraçar forte um dos amores da sua vida. Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento. Para sentir a emoção na pele. Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo. Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico,
da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Homem gosta mais de sexo do que mulher? Sim ou não, César Bride? Nosso programa hoje trata justamente do sexo, mitos e verdades. É mito ou é verdade? Eu acho que os homens são mais estimulados para a vida sexual do que as mulheres. Inegavelmente, a cultura tem um fator preponderante aí, né? Porque as mulheres muitas são criadas para reprimir o desejo sexual. Reprimir a tal ponto que não pode nem vir à consciência, né? Ou seja, de que elas desejam aquilo, né? Hoje em dia a gente até tem uma certa liberação, né? Quando tem uma filha a gente pensa, não, ela não vai casar mais virgem, que era uma exigência, sei lá, de 30, 40 anos atrás, né? Mas assim, a primeira relação sexual dela tem que ser com alguém que ela ame, ou coisa parecida, né? Ou seja, sempre tem uma condição romantizada, protetiva sobre o corpo feminino, né? O desejo sexual é comum nos dois, né? Na mesma proporção. Na mesma proporção, ou seja, todo mundo tem o mesmo potencial de se relacionar, de vontade de se relacionar sexualmente, né? Só que também, de novo, vai conforme, né, a estrutura física de cada um, as questões culturais, as questões morais, né, de cada um, isso aí é bem importante, tá? Então, o que a gente percebe é isso. O que normalmente se tem algumas ideias, né? Porque esses dias eu até vi um post dizendo os homens têm 10 vezes mais porque eles têm testosterona. A testosterona, obviamente, é um hormônio que ele é importante, né? Ele é constituinte do desejo, tanto masculino quanto feminino, né? Mas eu não acho que isso seja o determinante para ter mais desejo, porque uma mulher que tem mais desejo, por exemplo, num casal, ela tem mais desejo que ele, não significa necessariamente que ela tenha mais testosterona que ele, né? Talvez ela tenha mais liberdade, talvez ela esteja um momento da vida em que aquilo seja mais necessário, seja mais importante, tá? Então, não é um mito essa condição de que haveria mais do que outro. Há uma percepção, uma ideia de que homens são mais visuais, né? Ou seja, a coisa da pornografia acessa muito mais os homens, né? A coisa do ver a coisa, né? Do observar. E as mulheres seriam mais táteis, né? Ou seja, mesmo quando elas estão vendo um vídeo pornográfico, esse vídeo tem, tem mais toques, né? Eles têm mais contato, beijo. Então, mesmo vendo o que elas veem, tem uma característica mais sensual e de toque. Tá? Uhum. Então essas são características um pouco diferentes em função das diferenças de gênero mesmo. No fim, nem falei o resultado. O público, 60% acha que é mito, 40% é verdade. Viu? Ainda está bem dividida essa questão. Bem dividido, sim. Tá, e tu falaste há pouco aí sobre a mulher é reprimida a tal ponto, e eu me lembrei do ponto G. Não vamos terminar o programa sem falar dele. Tá. Daí existe ou não existe? Onde fica? Existe. Bride disse que vai mostrar onde fica. Presta atenção aí. Teoricamente. Tá? Teoricamente, fica bem claro. Vou até olhar para a câmera para mostrar, fazer um desenho aqui com a mão. Tá? Na verdade, o ponto G é algo que foi descoberto, né, relativamente a uns 50, 60 anos atrás, mais ou menos, por um cientista alemão, né? E, na verdade, quantos anos? Há uns 50, 60 anos atrás. Assim, agora estamos no advento da internet, que as coisas se espalham mais rapidamente, né? Mas em outras épocas não. Tá? E, na verdade, ele é só uma extensão do clitóris, é a mesma extensão nervosa. Tá? Só para saber, né? A vagina ela tem em torno de 12 centímetros de profundidade, tá? Que é mais ou menos a média do tamanho de um pênis de um homem, né, adulto.
incluindo no Rio Grande do Sul. Eu tenho que rir, porque isso aí não pode acontecer nesse programa, gente. O Fernando tocou ponto aqui, ó, gente, olhem o ponto. Quem tá nos assistindo na TV Diário tá vendo o ponto. Quem tá na rádio com a gente fica no ouvidinho aqui e o Fernando fica fazendo piada, eu não posso rir. E não posso nem chamar o intervalo. Ainda não vou comentar com vocês o que ele disse. Que há controvérsias em relação ao tamanho, Bride. Foi isso. Agora te entreguei, Fernando. Tá. Não, Fernando, o que acontece é que quando as mulheres estão excitadas, o útero tende a subir e elas tendem a estender um pouquinho mais. Em torno de uns 14, no máximo 15. Elas estão falando de profundidade, que é diferente, não quer dizer que dobra de tamanho também, não quer dizer que dobra de tamanho, né? Porque não fica parecendo que a coisa tem que ir até, né, a goela, né? Como se dizia antigamente, tá? Então, na verdade, nesses 12 centímetros, as terminações nervosas e sensibilidade que vão ser importantes para a relação sexual estão nos primeiros 4 centímetros, né? Porque é onde tem uma raiz neuronal que está colocada no clitóris. E um detalhe importante, a gente fala, né? O clitóris é um órgão só para prazer. Ele não tem mais nenhuma outra função, como se fosse uma função pequena. Isso é mais como do se que fosse pequena, isso né? é mais do que suficiente, né? Mas é porque as pessoas ficam pensando, mas é porque a função sexual... Bom, né? E a questão, porque, e mostra, por exemplo, né? Para quem tem uma questão religiosa, bom, foi criado, né, biologicamente ou religiosamente lá, um lugar em que diga, bom, o sexo tem que ser uma coisa prazerosa, né? Então o clitóris, essa terminação nervosa, ela tem sensibilidade para essas sensações, né? E haveria, então, até 4, para a gente saber como é que faz, né? No canal da vagina está aqui, o clitóris está na ponta. Tá? Vou pegar aqui o símbolo do diário aqui para nos ajudar. Vamos lá. Então o clitóris estaria justamente assim nessa terminação nervosa na ponta, essa é a profundidade da vagina. Se colocares o dedo uns 4 centímetros, vai sentir aqui uma saliência, né? É como se fosse uma ervilha, um grão de bico, um pouquinho ali. Essa saliência ela vai ser estimulada da mesma forma que o clitóris tem que ser estimulado. Então, esse é o tal do ponto G. Algumas posições sexuais, dependendo do modo como penetra, o pênis vai tocar aqui. E isso faz com que isso se tenha uma maior intensidade. Porque aí tu tem o estímulo do clitóris e do ponto, né? Como se a gente estivesse duplicando isso. Tá? Há algumas pesquisas que consideram isso controverso, né? Mas na prática não custa ir procurando, assim, né? Tentando achar, né? A gente... É mais um motivo, né? É mais um motivo, né? É mais um motivo. É mais um mistério a ser descoberto, né? Estimulante motivo. Exatamente. E não é uma coisa assim, eu toquei e isso gera um orgasmo. Não, na verdade é um ponto de estimulação. Ou seja, tem que tocar, ele tem que ser estimulado como o clitóris tem que ser. Né? Deixa eu te contar, agora falando do clitóris, acho uma coisa importante de a gente falar, assim, né? Porque as pessoas, os homens não sabem onde fica o clitóris. E eu até concordo em 101% dos casos, né? Mas as pessoas têm uma ideia, uma fantasia de que se os homens souberem onde está, ele vai, sei lá, lamber, tocar, fazer alguma coisa, né? Acontece que o clitóris faz parte da segunda parte. Ou seja, ele faz parte da condição de excitação. Então, se o cara chegar e botar a mão ali, talvez a mulher leve mais um susto do que um prazer, né? Então, ele tem que ser parte do mapa da mina, né? Ou seja, precisa que tenha outras coisas para o clitóris ficar um pouco mais entumecido, ser irrigado com o sangue, ficar um pouco mais entumecido e, a partir disso, então, estabelecer a condição de excitação. Então a ideia parece que se eu botar a mão lá e fizer um estímulo direto, isso vai acontecer. Né? Então, senão a gente está criando outro mito aí, né? Dessa ideia de que, bom, se eu tocar em alguns pontos X, né, isso desencadeia a condição do orgasmo. De novo, né, o orgasmo não é objetivo, ele é consequência de todo o relacionamento, né? Ou seja, todo o toque, né? Todo o carinho, toda a sensualidade que vai se estabelecer, bom, também vai acontecer nisso, né? Então tá. Perguntamos também, Bride, uma questão bem importante que se comenta e se fala e se discute há tempo. Sentir dor na relação sexual é normal? Mito 87%, verdade 13%, de 492 Não só participações. é mito, né? Como qualquer dor, a menos que ela seja solicitada, né? Existem casais que têm prazer, né? Porque a dor, por exemplo, uma chicotada, né? Dessas que se utilizam nesses casais BDSM, né? Que traduzindo, casais que utilizam elementos mais violentos, né? De uma maneira geral, assim, né? A coisa do chicote, do impingidor para o outro, né? De maneira consentida, isso é o mais importante, né? Não posso simplesmente sair batendo e achar que isso vai ser excitante. Porque o contato, né, da dor, para algumas pessoas é interpretado como uma forma excitante. Né? Para todos, mas não custa também experimentar. Né? Então, isso, né?
a menos que seja consentido, qualquer dor é um sinalizador de que tem alguma coisa que não está ok. Tá? E a dor durante a relação sexual, ela pode gerar uma disfunção. Tá? O que é muito comum, por exemplo, situações, né, de candidíase, né, que gera dor, fica mais desconfortável, né, mas aí vai tentando a relação sexual, vai insistindo e vai gerando dor. É quase como se a gente criasse uma marca neuronal em que o pênis se aproxima e tu vai te contraindo, né? Isso diminui a umidade vaginal, isso aumenta a dor. E aí, gradualmente, a gente vai começando a associar isso como se isso fosse uma coisa ruim, né? Para alguns homens mais velhos, mais de 40 anos, e tem uma síndrome chamada Peyronie, que é uma calcificação que o pênis não consegue ficar ereto o suficiente, isso gera dor, isso também pode gerar disfunções, né? Algum machucado que se tenha, né? Alguma IST que se tenha que possa gerar dor na penetração. Tô falando do ato especificamente, tanto para homens quanto para mulher. Isso obrigatoriamente, né? Isso não é mais opcional, né? Quando tem dor, obrigatoriamente a gente tem que procurar auxílio médico, né? Para poder ver, né, em que estado estão esses genitais, para poder ter essa condição de melhora, né? Quando a gente fala, por exemplo, sexo anal, vai ter dor? Sim, né? Como é um esfíncter, né? Naturalmente é um músculo que resiste, vai ter uma certa dor. A excitação tende a diminuir. Alguns lubrificantes, óleos, né? Cuidado, né? Assim, nessa penetração, isso vai auxiliando, né? Para casais homos ou héteros, né? Qualquer uma dessas situações, vai ter um certo desconforto. Gradualmente, a tendência é que isso vai diminuindo, né? Mas aí seria algo da condição do ato em si. Mas fora isso, dor em relação sexual, ela é uma condição médica. Como a gente está a 5 minutos do fim, ai, não lamentem tanto aí do outro lado, não lamentem tanto. A gente vai colocar, eu vou trazer aqui, Brady, eu queria que tu fosse comentando, a gente perguntou também para as pessoas que nos ajudam a construir o Faz Sentido, que assunto relacionado a sexo deveria ser mais falado. Eu vou apontar alguns que surgiram aqui, e aí nós vamos comentando. Tu falaste das ISTs, né, que a gente equivocadamente falava de doenças sexualmente transmissíveis, são as infecções sexualmente transmissíveis. Esse é um tema que apareceu bastante aí. Tá. Na verdade, isso é uma gama enorme, né? Acho que qualquer desconfiança de que há algo com o pênis, com a vulva, com a vagina, né, é importante que a gente vá procurar auxílio médico, né? Privado ou público, né? A gente tem essa possibilidade, assim, não deixar isso aumentar, principalmente se tem sinalizadores de dor, corrimento, mau cheiro, né? Essas coisas todas, não tem como a gente falar delas aqui, mas percebeu alguma coisa, procura auxílio médico. O Fernando está exibindo aí na tela da TV Diário, mas eu vou trazer alguns temas também aqui para os nossos ouvintes. Também se sugeriu para a gente tratar mais sobre prazer feminino, liberdade sexual, gravidez não desejada. Fizemos um programa recentemente sobre isso aqui no Faz Sentido. Secreção masculina e feminina, orgasmo feminino, anorgasmia, que eu perguntei para o Bride se era falta de orgasmo, né? O que é anorgasmia? Anorgasmia é uma disfunção sexual, né? E ela é a ausência do orgasmo, né? Ou seja, a terceira etapa Todas as disfunções sexuais estão vinculadas a alguma parte. Ou é a ausência de desejo, ou problemas na excitação, que é, por exemplo, uma disfunção erétil no homem, ejaculação precoce, né? Ou a ausência de excitação feminina mesmo, né? E aí isso tende sempre a piorar o quadro da relação sexual, né? Ou seja, dificultar isso, né? Ou a dificuldade de orgasmo, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Alguns homens têm uma dificuldade, por exemplo, ejaculatória. Eles têm a relação, dura, mas eles não conseguem ejacular, né? Consequentemente, vai ter alguns problemas. Anorgasmias, em geral, a gente utiliza mais com as mulheres, né? E tem toda uma dificuldade. Se não tem anorgasmia, tem uma série de coisas que não aconteceram antes. Ou não tem desejo, né, para a relação sexual ou pelo parceiro, ou tem dificuldades no processo excitatório. Algumas mulheres vão até a metade desse processo e depois elas param, interrompem isso, né? E é como se elas broxassem no meio dessa relação sexual, né? Então, o orgasmo, ele é só, como eu já te disse, ele não é objetivo, mas ele é consequência. Se tudo funcionar bem, o orgasmo vem, né? Se tem algum problema, se tem algumas dificuldades, né? Às vezes tem a ver com o parceiro, às vezes tem a ver com a vida sexual da pessoa.
E por último, não vai dar para a gente falar de todos, a gente vai ter que pedir desculpa, mas a gente vai anotar aqui já para um próximo programa, com certeza vamos ficar alinhados aqui. Também apareceu, e eu queria perguntar se isso aparece só em mulheres ou em homens também, que o pessoal pediu para a gente comentar causas da falta de libido das mulheres com mais de 40. O homem também perde à medida que vai envelhecendo? Vai envelhecendo, vai diminuindo. Assim, o nosso corpo, obviamente, ele vai passando por transformações, né? Uma vida sexual de quem tem 15, 20 anos é muito diferente de quem tem 40, 50 ou 70. Por exemplo, com 70 tem vida sexual, muita vida sexual. Com 80 tem. Se eu tiver uma boa condição física, né, e psicológica, certamente terei, né? Então, você vai ter que ter auxílio de alguns cremes, lubrificantes, que facilitam a vida, né? Mas é possível ter desejo, excitação e orgasmo em qualquer idade, tá? A gente percebe que a partir dos 40 anos, que é praticamente metade da vida, segundo o IBGE, né? Tem um decréscimo dessas condições endocrinológicas, né, e do próprio corpo, assim, tá? As mulheres, né, no período de 10 anos vão entrar num período de menopausa, né? E isso faz um efeito sobre a vida sexual das mulheres, né? Ou seja, tem uma condição hormonal ali, tem que repensar como é que vai fazer, né? Pode utilizar durante algum tempo alguns substitutos, né? Como lubrificantes ou óleos, que ajudam muito, né? Mas os homens também têm. A gente tem uma mania de achar que só as mulheres sofrem, né? É muito perceptível que tem uma baixa na frequência sexual dos homens a partir dos 40 anos. Não é uma baixa no sentido de não ter, né? Mas isso também coincide com outros pontos da vida, né? Que a gente, em geral, está, né, com muito mais trabalho, tem uma construção familiar já que está atualmente, né? Um homem de 40 anos, em geral, vai ter filhos, né? Então já tem uma configuração familiar diferente, que não tem mais disposição para atividade sexual tão intensa, assim. Mas é natural que diminua. Não é uma coisa preocupante. Se é preocupante se isso se tornar uma ausência, tanto para um quanto para outro, né? Ou se é alguma questão que faz parte do casamento, assim, né? Que já tem algum tempo, né? Algumas coisas tendem a diminuir dentro da vida sexual daquele casamento, né? Temos tempo ainda, Fernando? Não temos mais tempo, mas está anotado aqui, gente. A gente me comprometo aqui junto com o Bride da gente fazer um novo programa aí, porque a gente sabe do interesse. Agradecer o Bride, dizer que foi muito bom para nós, né, gente? Foi maravilhoso para nós. Ótimo, sempre é muito bom contar contigo aí para as próximas. Agradecendo a você, ouvinte telespectador, e esperamos você no próximo domingo. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.